Olá, gente. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá? Como estamos? Todo mundo bem? Tudo na paz? Na paz do Cordeiro? Caminhando? Estamos aqui para mais uma leitura, né? Mais um capítulo do livro de Gênesis. Estamos hoje no... Vamos estudar hoje o capítulo Gênesis 1. Vamos estudar o capítulo 30 hoje do livro de Gênesis. Já passamos, né, pela criação, já passamos por Adão, já passamos por Enoque, já passamos por Noé, e estamos caminhando, passamos por Abraão, estamos ainda na dispensação de Isaque. Jacó já saiu, né, da casa dos pais, já se casou com 2 mulheres, já nasceram os primeiros filhos de Jacó, já serviu 14 anos a Labão, lá em Padã Arã. E hoje vamos continuar estudando a vida de Jacó. Essa semana até eu vi um vídeo de um casal que eu acompanho lá em Israel, e eles estavam num kibutz. Kibutz são fazendinhas, né, fazendinhas comunitárias que tem em Israel, e ele tem uma loja que vende os produtos artesanais, né, da área, e as coisas que são produzidas no kibutz, né, como as frutas, verduras, né, tudo orgânico. Então, eles estavam entrevistando o dono, o rapazinho lá, deve ter seus 35 anos. Eu até comentei, gente, esse rapaz me lembrou Jacó, como se eu já tivesse visto Jacó alguma vez na vida, né? Mas para mim, Jacó era aquela pessoa, assim, sabe? A fotografia de Jacó. Bem interessante o rapaz. Então, estamos aqui, então, estudando a vida de Jacó. Vamos lá para o capítulo 30 de Gênesis. Gênesis 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Ai, ai, como se na mão de Jacó tivesse não sei o que ela pensou, não sei o que Raquel pensou, que Jacó não tivesse fertilizando ela. Jacó devia amar mais e fazer mais sexo com a Raquel, a Rica, do que a Léa. Mas ela chegou para Jacó e falou: se você não me der filho, eu morro. E ele falou assim: mas mulher, o que ele respondeu? Então se acendeu a ira de Jacó. Aí Jacó ficou com raiva dela. Jacó falou: mas você é menina, você não tem cabeça, não, o que você está falando? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus? Está vendo como é que Jacó sabia? Como Jacó sabia? Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Se Jacó já tinha feito 4 filhos na Léia, o problema não era Jacó, né? E Jacó percebeu isso de imediato. Deus fechou o ventre de Raquel. Por certo, ele já sabia a história de Sara, ele já conhecia a história de Sarai, né, Sara. Ele já conhecia a história de Rebeca, sua própria mãe, que também foi impedida de engravidar durante 20 anos. Ela esteve casada com Isaac 20 anos. Quando os meninos nasceram, quando os gêmeos nasceram, gente, Isaac já tinha o quê? 60 e tantos anos, quase 70. Jacó conhecia a história da avó, a história da mãe, e virou para ela e falou: não sou eu, minha mulher. Não sou eu, é Deus, é o Eterno. E ela disse: eis aqui minha serva Bila. Aí lá vai ela fazer uma besteira, né? Mas anyway, tudo está nos planos do Eterno, né? Vamos falar assim.
E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre meus joelhos e assim receba filhos por ela. Ela pegou a menina, né, que o pai dela deu para ela, que devia ser mais ou menos a mesma idade dela. Falou: ó, então pega a Bila. Ela não era nada ciumenta, né? Como é que ia ser ciumenta naquela época, né, gente? Era o costume deles fazer aquilo, não tinha como ser ciumenta. E assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. Jacó não estava nada, né? Energia ali não faltava. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Olha aí, ó. Tá vendo? Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci, e chamou-lhe Naftali. Vocês estão vendo que problemas entre siblings, entre irmãos, é comum? Raquel estava com problema com Léia. Eu não sei se Raquel já tinha problema com Léia antes, ou se Léia já tinha problema com Raquel, porque Léia que tinha um problema físico e Raquel não. Raquel era bonitona. E Léia era a que não era tão bonita. Ela tinha que competir com a irmã pelo amor do marido, a Léia, porque ela não tinha a beleza que a Raquel tinha. A Raquel atraiu Jacó por causa da beleza dela. Já Léia, não sei se Deus foi tão bom com Léia que levou Raquel rapidinho e deixou Léia para fazer a companhia a Jacó. Né? Vamos chegar lá. Então, concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então, ela teve dois filhos. Ela teve o Dan, a Bila teve o Dan e o Naftali. Vendo, pois, Léia, que cessava de ter filhos, tomou também Zilpa. Ah, já que é competição. Gente de Deus, eu fico pensando numa situação dessa. Eu, hein? Não quero, não. Ai, Jesus. Olha aí, ó. Olha como é que foram, olha como é que surgiu as 12 tribos de Israel. Surgiu numa competição de irmã. Não foi com amor, foi com luta, foi com competição, com ciúmes. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filho, tomou também a Zilpa sua serva e deu a Jacó por mulher. Agora Jacó tinha que fazer com 4. Deve ser um por dia, né? Hoje é eu, não, ontem foi você, hoje é eu. Era aquela coisa, né, gente? Oh, meu Deus do céu, eu não imagino uma situação dessa. A nossa cultura é completamente diferente, né, gente? Não tem nem como comparar. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Léa, afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia, para minha ventura, porque as filhas me darão por bem-aventurada, e chamou-lhe Aser. Então, já tem quatro filhos de Jacó que não são filhos de Léia e de Raquel. São filhos de Zilpa, filha de Zilpa, qual é o nome da outra? Zilpa e Bila e Zilpa. Gente, essas meninas, elas eram dadas para as filhas, né? Elas eram filhas de servos, né, que serviam a casa do patrão, que era o irmão de Raquel, né? Eu já esqueci o nome do homem. E eles davam as meninas
mais ou menos a mesma idade das filhas, que era para fazer companhia, tá? Fazer companhia, um pouquinho, talvez um pouquinho mais velha, mas sempre assim, mais perto as idades. Então elas eram mais ou menos a mesma idade, tá? Então cada uma deu duas. Cada um deu duas. Então quatro dos filhos eram de servas, né? E foi Rúben. O Rúben era o primogênito, né? E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo. Ele foi ajudar, né, a ceifar também. Ele já era um adolescente. E o pai, por certo, falou: vamos para lá, né? Vamos para a roça. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras do campo. Mandrágoras, gente, eram ervas que ajudavam na sexualidade, na fertilidade, né? Tanto na fertilidade quanto na deixar a pessoa, né, assim, querendo. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Deixa a pessoa com desejo sexual, né? E trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: olha aí, a Raquel estava tentando lá, né? Ela não tinha desistido, não. Ela já tinha 2 filhos da serva, mas ela queria um dela mesmo, né? E ela lhe disse: e foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, foi ajudar os pais lá e achou essas mandrágoras do campo. Lá no meio da ceifa, ele achou as mandrágoras lá. Interessante que ele sabia, né, o que era. E trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Agora, o que ele deu para a mãe? Ainda bem que ele deu para a mãe, não deu para ele mesmo, né? Porque ele já pensou esse menino desse jeito. Ele, por certo, olha, gente, a situação. Os filhos sabiam dessa luta, dessa disputa entre as mães. Como é que esses meninos iam gostar uns dos outros? Se eles sabiam que havia uma competição e uma rixa entre as duas irmãs, que eram tanto tia dos dois. Era tanto tia quanto mãe ao mesmo tempo. Né? Elas casaram com o mesmo homem. Então era tudo irmão, meio irmão, mas ao mesmo tempo tudo sobrinho. Como é que eles iam se gostar? Não tinha como, né, gente? Não tinha como. Eles estavam ali vendo a briga da mãe, das duas, né, o tempo todo, com as servas também, por certo, virou uma competição. A serva também começou a competir com ele, eu também quero dormir com o homem, porque eu quero mais filho. Então, as crianças sabiam dessa situação. Então, por isso que ele trouxe as mandrágoras para a mãe dele. Então, ele falou: mãe, ó, né, você vai ter mais filho também, vamos lá, vamos parar não. E ela, a Leia, disse: já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Olha que situação. Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pela mandrágora de teu filho. Olha isso. Quer dizer, que a quem que mandava, quem que dirigia o condomínio lá, era a Raquel. A Rica é que conduzia tudo lá, né? A Raquel era a dona a dona da coisa lá do Jacó. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro. Gente, que situação. Eu não me vejo numa situação dessa. Gente de Deus, eu não consigo. Eu não sei se vocês deixa um comentário aí, porque eu... essa cultura não é para mim, não. Ai, ai. Pois é, o Jacó tá vindo cansado, gente. Passou o dia inteirinho lá na roça, capinando, colhendo, né? Era ceifa, então o homem estava suado, fedido, cansado, e a mulher sai assim, toda alvoroçada. Hoje você vai dormir comigo, porque eu te comprei. Olha, gente. Capítulo 16.
Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei. Gente de Deus. Com as mandrágoras do meu filho, e deitou-se com ela aquela noite. Que situação. E que situação essas crianças foram concebidas e foram criadas. Por isso nós vamos ver no futuro o problemaço que foi. Consequências. Consequência, por isso que eu falo, gente, vamos cuidar com o que nós fazemos, porque Deus perdoa, mas as consequências ficam e a gente tem que arcar com elas. E nós estamos arcando com as consequências disso que até hoje, consequências disso até hoje. 2025, estamos colhendo consequências que foram plantadas em 4.000 antes de Jesus de Nazaré. É pouco. Não diria 4.000, 3.000 anos. 3.000 anos atrás. Mas os dois que nós já vivemos, né? Mas os dois já vivemos são o quê? 5.000 anos atrás. Gente, nós estamos colhendo consequências 5.000 anos depois. As consequências das nossas atitudes ficam aí, indo de geração em geração. Coisas que os nossos avós, tataravós, sei lá o que, fizeram lá, está com a gente até hoje. Por exemplo, todas as suas deficiências físicas que você tem, eu, por exemplo, tenho uma deficiência física. O meu DNA, eu tenho algumas bactérias que vivem no meu corpo, você também tem, que vivem no seu corpo, que são heranças de erros cometidos há 600, 800, 1.000, 2.000 anos atrás, sabia? Interligação sanguínea de povos que não deviam se misturar e se misturaram e causaram esses problemas que nós temos hoje. Veio, sabe? Tem uma tribo lá que tem um problema, por exemplo, diabetes, aí cruza com alguém de outra tribo que não tem problema de diabetes, aquela coisa, aquela herança vai entrar naquela outra família. Não precisava mais entrar, por quê? Consequência das nossas atitudes, consequência das nossas opções. Você opta por fazer alguma coisa, você escolhe, são consequências das nossas escolhas. A gente carrega para o resto, depois ainda leva para a geração futura. Eu, por exemplo, me casei com uma pessoa que trouxe heranças que não devia estar hoje nos meus filhos, mas está. E eu estou sofrendo as consequências, e já sofri as consequências desde que os meus filhos nasceram por causa disso. Porque eu fiz uma escolha. E essa escolha me trouxe consequências. São consequências boas e consequências ruins, e eu tenho que enfrentá-las todos os dias. As nossas escolhas nos trazem consequência, e a escolha deles de viver dessa forma trouxe consequências que nós estamos arcando até hoje. Deus perdoa, mas as consequências são nossas. Deus perdoou tudo isso, com certeza, porque ele continuou abençoando a Jacó e continuou abençoando a herança de Abraão, porque havia uma promessa. Deus prometeu a Abraão e cumpre. O Senhor fala, eu prometo e eu cumpro. As consequências vocês arquem com elas. E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz um quinto filho.
Falei para vocês que ela tinha tido mais. Deu a ela mais um menino. Então Leia deu para Jacó 5 filhos homens. Dos 12 filhos de Jacó, 5 eram de Lia. 2 de Bila, 2 de Diná, né? Como que é? 2 de Bila. Como que é o nome das outras, gente? É mulher demais. 2 de Bila e 2 de Zilpa. Só aí já são 9. Tá? Então disse Léa: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Isacar. Ela achou que foi bênção do Eterno ter dado a serva dela para o Jacó ter mais 2 filhos, né? Ai, Jesus, então ela achou que por causa disso Deus abençoou ela, porque ela não foi egoísta, não quis o homem só para ela. Tô brincando, viu, gente? Não vai pensar que isso é verdade, não. Eu tô fazendo uma piada aqui, porque a situação é muito diferente. Vamos falar assim para não falar outra coisa, né? E Léa concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Léa: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque ele tem dado 6 filhos. Olha aí, mais um. Esse aí eu não lembrava, não. E chamou-lhe Zebulon. Então ela teve 6 filhos homens. Uma mulherzinha boa de parir, né? 6 filhos homens ela deu a Jacó. Dos 12, a metade foi dela. Dos 12. E essa mulher foi abençoada. Gente, olha como é que Deus tem os propósitos, né? Ele usou Labão, lembrei o nome do homem, usou Labão para enganar o Jacó, né? Deu a filha mais velha primeiro, porque dela veio a tribo de Judá e a tribo de Levi. Todas as 2 tribos que regem Israel hoje são descendências de Léia e não de Raquel. Raquel foi a mais amada, porém, quem está na cabeça de Israel hoje é a tribo de Levi e a tribo de Judá. E disse Léia: Deus me deu uma boa dádiva. E depois disso, ela teve uma filha. E depois teve uma filha e chamou-lhe Diná. Essa menina não foi muito feliz, não, tadinha. E depois teve uma filha e chamou-lhe Diná. Então ela deu 6 filhos homens e uma filha menina, uma mulher. E lembrou-se Deus de Raquel. Olha, depois dessa filharada toda, gente, isso aí já deve ter sido no mínimo, uns 20 anos. 14 anos ele serviu pelas 2 mulheres. E depois desses 14 anos começou toda essa confusão. Tá? Depois dos 14 anos começou toda essa confusão, dessa briga das 2, e dando serva aqui, serva lá, uma parina, outra parina, então foi aquela coisa, né? Então, no mínimo, ele já tem 20 anos. O Rúben, o mais velho, já devia estar com 20 anos quando a Raquel concebeu. Tá? Lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Tadinho, né? E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Ai, arrepiei todinho, gente. Fiquei só de José, linda demais, né? A história de José é muito bonita. E Deus precisava de José. Ah, precisava de José. Para salvar Israel e para cumprir tudo aquilo que ele tinha mostrado para Abraão. Lembra que quando Abraão fez aquele sacrifício, que Deus falou para ele: agora sai e olha para o céu? Aí o Senhor, o Eterno, foi mostrando para ele tudo o que ia acontecer com eles e falou: seus filhos vão ser cativos numa terra estranha e vão ficar lá por 400, ou vão ficar lá por 400 anos, ou mais ou menos 400 anos.
e depois eu vou tirá-los e vou trazê-los de volta para essa terra onde você está. Quer dizer, para cumprir tudo isso que ele falou para Abraão, ele tinha que ter José. Ele tinha que ter José. Por isso que Deus abriu a mão de Raquel, porque ele precisava de um filho de Raquel para poder libertar, para poder levar toda a família de Jacó num futuro muito mais longe. Isso aconteceu uns 20 anos depois do nascimento dele, para o Egito. Olha como Deus tem programado tudo certinho, né? Não se preocupe. O Senhor está me dizendo aqui, não se preocupe. Eu tenho a minha mão sobre todas as coisas aqui, ó. Na palma da mão do Eterno está a sua vida e a minha. E Ele tem um propósito na sua vida e na minha. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele disse e que nós nos comprometemos a fazer diante do Eterno antes de virmos para a terra. Ele está cuidando de nós. Aí vamos cantar, meu caminho põe em tuas mãos, nela deixo estar a minha oração. Nestas santas mãos estão guardadas o meu nome e o teu, meu irmão. E concebeu e deu esse menino, né? E aconteceu como Raquel deu a luz a José, porque eu acho que isso também foi uma forma de Deus prender Jacó lá, né? Uma forma também de Deus prender Jacó, porque ele não podia sair enquanto a Raquel não tivesse filho. Era uma tradição deles, né, gente? Disse Jacó a Labão, deixa-me ir para que me vá ao meu lugar, à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho ouvido, ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então ele foi a Labão e disse, Labão, a minha mãe está me chamando. A minha mãe está querendo que eu vá para me despedir do meu pai. Olha, gente, já tinha mais de 20 anos que Jacó tinha deixado Isaac. Quando Jacó saiu de Isaac, Isaac já tinha por volta de 70 anos. Né? Por volta de 70 ou mais. Não, tinha mais, ele tinha mais de 80 anos. Sabe por quê? Porque quando os meninos nasceram, ele já tinha mais de 40. Ele já tinha 60, porque ele casou com 40, 20 anos depois, ele já tinha 60. Gente, 20 anos, ele estava com mais de 80 anos. Ele falou assim, deixa eu ir lá me despedir dos meus pais, né? Na verdade, ele tinha recebido uma mensagem, um mensageiro da mãe dele, a Rebeca tinha mandado uma mensagem para ele, falando para ele ir para despedir do pai, né? Então, isso aí tá na tradição, viu, gente? Não está aqui, não. Está na tradição, nos livros históricos de Israel. Aí, quando Jacó recebeu a notícia que a mãe dele estava chamando, ele foi lá em Labão e falou, olha, minha mãe está me chamando para eu ir lá e eu quero ir lá despedir do meu pai, deixa eu ir para a terra, né? Deixa eu voltar. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelas quais te tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Labão conhecia, sabia que Jacó não era preguiçoso, Jacó realmente prosperou a vida de Labão, e Labão viu isso. Tanto é que ele prendeu Jacó com os casamentos das filhas, né? Então disse Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha como é que ele era. Labão, ele era sabido, esperto. Ele sabia que a bênção tinha chegado na casa dele por causa de Jacó. Porque Jacó foi abençoado pelo Eterno naquela visão que ele teve, naquele sonho que ele teve da noite, deitado naquele lugar ermo, com aquela pedra na cabeça, e que o Senhor apareceu para ele e disse, eu vou te abençoar. Como eu abençoei o teu avô e o teu pai. E aí, Labão disse, o Senhor tem me abençoado por amor de ti. Tem essas coisas, viu, gente? Tem gente que traz a bênção para a sua vida. Que você tem alguém assim que traga a bênção para a sua vida também, viu?
E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse, tu sabes. O Labão falou para ele: determina-me o teu salário que te darei. Até aqui, Jacó não tinha salário, ele só trabalhava para o sogro. Olha isso. Ele tinha a comida dos filhos, ele tinha o sustento da família, mas ele mesmo não tinha salário. Agora ele falou: agora você me faz um salário que eu te pago. Né? Então Jacó disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. O gado era as ovelhas, viu, gente? Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também para minha casa? Está falando: olha, tudo que eu fiz agora eu fiz só para você, mas eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Não tenho nada. Quando é que eu vou ter? Aí Labão disse: que te darei? O que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça? Então disse Jacó: nada me darás, eu não quero nada de graça de você, nada, não quero nada de você. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. O que Jacó queria? Aí nós vamos ver que Jacó também era esperto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos dentre os cordeiros, e os malhados e salpicados dentre as cabras, e isso será o meu salário. É porque é muito difícil ter ovelha que não seja branca, né, gente? Tem a ovelha negra, mas já foi uma coisa que não é natural, já foi criado, né? Então ele falou: ó, todas as que não são branquinhas, eu vou pegar, e as cabras que for salpicada, que é uma coisa muito difícil de acontecer também, eu vou pegar para mim. Você já viu alguma cabra salpicada? Eu nunca. Eu nunca vi nem uma salpicada nem malhada. A única malhada que eu conheço é a zebra, né? Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado dentre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Ele falou: olha, aí vai ficar evidente. O que tiver salpicado e malhado vai ser meu. O que não for branquinho é meu. Os branquinhos, quer dizer, aí é evidente, está na cara, né? Não tem como você não falar, né? Porque a cor do animal. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Labão até duvidou que ele ia achar alguma coisa assim no meio, né? Mas que bom, meu Deus do céu, a coisa mais difícil de acontecer, ele está pedindo. Pois é, mas Jacó era sabido. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas. Todos que se haviam, todos em que havia brancura e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os na mão dos seus filhos. Quer dizer, aí quem ia cuidar dos cordeiros e das cabras de Jacó eram os filhos de Jacó, tá vendo? Eles já tinham mais de 20 anos, já estava tudo grande, né? Estava tudo grandão. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, o Jacó ficou com os rebanhos de Labão, o Jacó e os moços de Jacó ficaram cuidando dos rebanhos de Labão, e os filhos de Jacó que foram cuidar das ovelhas e das cabras de Jacó. Não tinha confusão, estava tudo separadinho. Ai, vocês ficam aparecendo aqui, cadê tu, bicho? Fica só para me atrapalhar aqui, essas coisas que aparecem aqui no computador. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira. Não sei o que é álamo, viu, gente? Eu não sei que árvore é essa, mas aveleira é avelã, né? E de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas,
descobrindo a brancura que nas varas havia. Olha que esperto que ele era. Ele pegou algumas varas dessas árvores, né, e fez tiras nela, porque a vara é preta, é escura, então aparecia o branco, né, e ficava escuro, branco, escuro e branco. Quer dizer, ele colocou uma vara branca, uma vara descascada, uma vara sem descascar, uma vara descascada, outra vara sem descascar. Olha que esperto. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. Ele deve ter observado que quando elas estavam na beira da água, que elas faziam sexo, né? E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó também, ele continuou sendo esperto, gente. Ó, ele não tinha aprendido ainda não. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados. E todo moreno entre o rebanho de Labão pôs os seus rebanhos à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Isso sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Então, quando ele via que a bichinha estava prenha, que tinha ficado prenha, ele colocava as varas e elas iam lá beber, e aí, olhando aquilo, né, os bebês ficavam. Até hoje isso existe, sabia, gente? Tem gente que faz essas coisas assim. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servas e servos, e camelos e jumentos. E aí acabou o capítulo 30. Bem interessante esse capítulo, né? Nós aprendemos muita coisa hoje, né, gente? Tá vendo? Se você tem aí um cachorrinho que você quer que os bichinhos dele nasçam diferente, é só fazer essas técnicas. Ai, ai, muito interessante isso. Gente, foi uma leitura boa, foi um momento gostoso. Esse vídeo ficou bom, né? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Ficou longo, mas eu espero que vocês não se importem com isso. Né? Deixa um likezinho se você gosta desses vídeos e transmita e passa para alguém se você acha que a pessoa, né, vai gostar de estudar a palavra com a gente, tá bom? Beijo, tchau, tchau.